Fala, Cup Member, como é que nós estamos? Tudo bem? Eu tô aqui com a minha folhinha de papel para a gente fechar a websérie que não saiu tão bem quanto eu tinha planejado, porque talvez eu não tenha planejado tão bem, mas foi a nossa primeira tentativa de mostrar aí um processo de como que é comprar um carro diferente, analisar o que precisa ser feito e tudo mais. E a gente foi surpreendido pela venda do carro antes que a gente tivesse finalizado o processo de vídeos aqui. Então a gente tirou leite de pedra para mostrar para vocês com o máximo de detalhe que deu em tempo muito curto, que foi a passagem do Fiat 500 Abarth aqui com a gente. O carro é no Stage 3. Se você olhar num vídeo aqui em cima, você vai poder ver o vídeo de apresentação desse carro, que foi o momento de chegada dele. E eu tô aqui hoje no que deve ser, pelas minhas contas, o episódio 6, que marca o final do processo do Abarth aqui com a gente. Como que aconteceu tudo isso? Quando eu tive a ideia de mostrar isso e fazer uma websérie, eu sabia que ia ser muito corrido, mas eu achei que a gente ia conseguir fazer 8 episódios. Como a gente gosta muito de vender, eu acabei anunciando o carro antes de terminar o processo de gravações. E aí o que rolou foi que a gente vendeu o carro antes de eu conseguir finalizar aí com certa qualidade e tempo todas as gravações. Vocês acompanharam nos últimos 5 episódios aí como é que foi a chegada do carro e um pouco da manutenção dele. E hoje eu vou fazer um overview sobre o que rolou e vou contar para vocês o quanto a gente gastou de fato de manutenção. Então agora a gente vai falar sobre o quanto a gente gastou aqui de fato de manutenção. Tem um vídeo que eu fiz aqui na Bay, que é esse estúdio bacana que vocês estão vendo aqui, que é o pessoal que cuida do nosso marketing. O arroba deve estar aparecendo aqui embaixo em algum momento. Durante esse vídeo eu fiz um catado sobre as coisas que a gente ia precisar fazer relacionado à mecânica. E aí eu prometi que eu ia falar dos valores, então eu vou apresentar para vocês o que a gente fez de manutenção. Para vocês darem uma olhada no carro, quem de repente não viu os outros vídeos também pode voltar aí e dar uma olhada. Tem um vídeo que eu fiz de point of view usando uma GoPro, que foi o rolê que eu fiz depois da manutenção, que foi, cara, muito da hora. Foi a última vez que eu andei no carro. Eu andei nesse carro 2 ou 3 vezes. Então, a ideia era que a gente fizesse um conteúdo maior, mas não deu tempo. Ele precisou arrumar um outro dono mais rápido do que a gente imaginava. Bom, falando de manutenção, a gente gastou um valor que vocês vão dizer aí nos comentários se vocês acham alto ou não. O carro a gente já sabia que tinha uma troca de vela, bobina, o carro tinha uma manutenção legal, porém, quando a gente compra um carro, sempre tem aquela parada, não tem nada para fazer. Como eu já expliquei para vocês, a gente sempre passa ali com o pessoal da de Porto para eles fazerem uma análise, sempre tem alguma coisa para fazer, porque por mais que as pessoas achem que estão cuidando bem do carro, quando você ergue o carro, é aí que você vai saber certinho qual que é a demanda aí de serviço. Então a gente fez uma troca de óleo de motor, usando o fluido Motul, usando o óleo Motul, saiu pela bagatela de R$340. Filtro de óleo de motor, foi trocado também, R$165. Fluido de freio já estava contaminado, R$150, tudo isso muito barato. E aí a gente teve uma pequenina surpresa, coifa de câmbio estava rasgada, a gente já pediu para substituir, mas aconteceu uma coisa, as peças desse carro não são tão fáceis de encontrar, então a gente ficou alguns dias esperando peça, e eu não me lembro se foi a coifa de câmbio ou o cubo de roda que veio errado, então teve mais esse atraso. Óbvio, não é ciência exata quando a gente está falando de manutenção, tem essas coisas que podem acontecer, e isso contribui um pouquinho para a gente gravar menos vídeos do que a gente estava planejando. Mas aí, voltando, a gente trocou coifa de câmbio e a gente teve que trocar os 2 cubos de roda. Então a coifa de câmbio saiu por R$210 e os 2 cubos de roda custaram aí R$720. Por que aconteceu isso? Tinha parafuso que estava espanado no cubo de roda do carro. Então, a gente preferiu trocar porque não estava legal a rosca ali. Saiu pelo custo de R$720 de cubo de roda, são 2. E a gente trocou jogo de parafuso de roda, não trocamos todos os parafusos, que ainda tinha parafuso bom, mas já tinha uns que já estavam desgastados. Preferimos trocar também para não ter problema.
E a gente também teve que mexer, eu não sei se vocês vão se lembrar, se alguém tiver encontrar essa imagem na edição, mas esse carro ele tinha um respiro do óleo, a mangueira do respiro do óleo estava bem em cima do motor assim, e a gente alocou ela para um outro lugar, gastamos R$60. O jogo de parafuso de roda foi 130. A mais, a gente teve o serviço de ajuste do intake ali, que ele está aqui no orçamento descrito como pressurização. Então, ele estava quebrado em alguns pontos, a gente precisou fazer as chapinhas de fixação de maneira diferente para deixar ele mais firme, e isso custou, esse serviço aí para ajuste custou R$160, algo bastante barato. Mão de obra do fluido de freio, R$150, que precisa fazer a sangria e tudo mais. A gente tem a troca do cubo de roda traseiro, custando R$380, ambos. A troca da coifa custando R$200 e mão de obra de limpeza de filtro de ar e ajuste de pressurização R$180. Então, a gente tem um gasto aí de produtos na casa dos R$1.775 e de mão de obra valendo R$1.070. Eu não sei o que vocês acham, se vocês acham caro ou não, mas assim, vamos imaginar algumas coisas. Esse carro deu entrada lá para de Porto fazer a avaliação sobre o que precisava ou não ser feito. Eu peguei o carro de volta para gravar alguns vídeos e fazer alguns conteúdos. Depois o carro voltou para lá para começar diagnóstico e tudo mais. Durante o diagnóstico, a gente notou algumas coisas que nem estão listadas aqui. Eu vou citar algumas delas. Então, o defletor da turbina estava com fixação faltante. Porém, a gente fez uma fixação muito igual à original. Isso nem está no orçamento aqui, que eles acabaram nem cobrando. E a gente colocou uma manta térmica na turbina que tinha do antigo proprietário. Eu não consegui mostrar isso durante os vídeos, eu acredito, porque foi tudo muito rápido. A gente tinha um problema de reator de xenon que não estava acendendo, mas ele voltou a acender. A gente tinha um problema da bateria, ela estava indicando necessidade de substituição, a gente deu carga na bateria, fez teste depois, ela manteve, o carro ficou desligado alguns dias até o pessoal do transporte vir retirar o carro, então foi algo que foi feito da maneira correta e tranquilo. Esse processo todo demorou, então assim, a gente usou bastante tempo o tempo da de Porto, rolou o tempo de diagnosticar o que precisava ser feito ou não, porque sempre mais fácil a gente sair trocando tudo, né? Então, rolou uma atenção especial para ver se precisava de troca mesmo e tudo mais. E o final da conta é que nós gastamos R$2.845 no nosso Fiat 500. Por que eu queria gravar esse vídeo aqui? Para mostrar que, assim, por mais que o carro seja entendido às vezes como, o carro não tem nada para fazer, a manutenção é em ordem. Muitas vezes as pessoas elas acham que manutenção é uma troca de óleo e filtro. No caso do 500, o antigo proprietário falou, não, fiz revisão recente, troquei vela, bobina, mas assim, o carro ele é muito mais que isso. E sempre que você estiver comprando um carro, é muito interessante que você compre com alguém que se preocupa no nível, como a gente se preocupa de oferecer um produto muito bom, ou então, depois que você comprou o carro, cara, faz uma manutenção nele. Eu acho que é o jeito de você conhecer melhor o carro que você comprou e garantir que dali pra frente você não vai ter episódio triste. E é sempre mais barato gastar antes de dar problema do que depois que deu problema, tá? Então eu vou deixar o meu muito obrigado aqui para a equipe da de Porto Motors, que nos ajudou aqui com a mecânica. Feito isso, a gente não teve muito mais tempo, porque esse carro ficou pronto num dia em que eu fui buscar. Eu gravei o vídeo anterior, que vocês devem estar vendo aqui em cima num cardzinho que está aparecendo, que foi a última vez que eu andei no carro, que eu estava testando o carro. E aí, eu recebi uma ligação de um senhor que estava na Suíça. Ele falou, eu já tive o carro, o que você me fala sobre o carro? Eu expliquei tudo todas as informações que a gente tinha sobre o carro, etc e tal, procedência e tudo mais. Mostrei para ele aquele laudo de avaliação, o pré-compra que a gente trabalha, identificando ali os pontos que eram necessários, e eu mandei para ele essa ordem de serviço, que foi a conclusão do serviço.
Como o carro estava comigo, eu fiz alguns vídeos e tudo mais, e esse cara virou para mim e falou, ó, eu gostei muito do carro, gostei das rodas, gostei do aerofólio, que é o kit Assetto Corsa, vai passando algumas imagens dele aí enquanto eu vou falando. E ele falou, cara, eu já tive, mas o meu era todinho original, mas eu adorei esse carro, eu quero fechar. Só que eu volto, isso era, eu não vou me lembrar qual época aí era isso, mas eu imagino que fosse comecinho de novembro. Nós já estamos em dezembro quando eu estou gravando esse vídeo para vocês. E aí ele me falou, cara, o que eu faço para fechar? Eu falei, ó, qual que é a necessidade que o senhor tem? Você está na Suíça, tal? Ele falou, ó, eu sou de Porto Alegre, eu não vou até aí, você vai mandar esse carro para mim, assim, assim, assado, então vamos cotar transporte, só que eu volto para o Brasil no final de novembro, lá pelo dia 25. Eu alinhei com ele um pagamento de uma parte do carro ali naquela data que ele estava fechando e ajustei o transporte daí para retirada lá perto do dia 25. Feito isso, a gente alinhou o pagamento de uma parte do carro no momento desse fechamento aí. Então eu falei para ele, ó, beleza, eu entendo que você está na Suíça, eu vou te mandar o contrato com tudo que a gente está conversando, você me manda a parte do pagamento, o carro fica parado aqui, então esse carro ficou parado aí mais de 20 dias lá com a gente, aguardando a volta dele, pagamento do restante e aí a retirada pela equipe de transporte. Quem cuidou desse transporte pra gente foi mais uma vez o Gaiad, meu irmãozão. A equipe da Gabardo fez a retirada em Piracicaba, lá na Cup mesmo, e mandaram o carro para Porto Alegre. Porém, esse carro foi comecinho do mês de dezembro agora, dia 1, 2, ele já estava lá. Só que o proprietário, depois que ele fez o pagamento, óbvio, tudo mais, ele retirou o carro no dia 5. Então, a Gabardo tem um pátio, uma base lá em Porto Alegre, o que facilitou muito a nossa logística. O proprietário do carro, o senhor Marcos, está muito feliz com o carro. Eu conversei com ele nos últimos dias aí, tem acho que quase uma semana que o carro chegou. E tá dando tudo muito certo. Agora, eu queria saber de vocês se vocês gostaram desse tipo de formato que a gente tentou fazer. Lembrando, é o primeiro, geralmente o primeiro não sai como a gente quer, mas é um precursor aí de coisas boas. Eu tô com ideia de escolher alguns, não necessariamente projetinhos, mas assim, escolher um carro de tempo em tempo pra gente fazer esse começo, meio e fim. É óbvio que a gente precisa estruturar um pouquinho melhor esse processo, de repente até gravar ele antes de anunciar, mas é uma ideia que eu tenho, eu não sei se agrada esse tipo de conteúdo. Eu queria ter andado mais no carro, a gente tinha muita ideia, queria ter passado ele no dinamômetro, só que ele foi embora antes da gente concluir. E eu vou deixar aqui essa pergunta aí para vocês, vou pedir para vocês responderem nos comentários se é um tipo de conteúdo interessante. A gente não consegue fazer tanta modificação nos carros, a lá Diego Faustino e etc., porque a gente visa vender os carros e assim, a gente tem que tomar cuidado com o quanto a gente investe no carro, que senão o lucro vai embora. Mas desse jeito, eu acho que a gente tem um pouquinho de carro diferente, porque eu também vou fazer esse tipo, uma websérie com um carro normal. A gente fala um pouquinho de mecânica e também a gente mostra um pouquinho de lifestyle, que dessa vez não deu para mostrar, porque a gente usou pouco carro, mas a intenção é que a gente consiga fazer isso de maneira mais bacana aí para os próximos. Então eu vou aguardar o comentário de vocês aí, dizendo se é legal ou se é mouse, para a gente ver se de repente a gente emenda uma websérie aí para o comecinho de 2025. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Se você de repente gostou desse tipo de conteúdo ou gosta dos nossos conteúdos e ainda não segue a gente, você devia apertar o botãozinho de se inscrever aqui e mandar para um amigo teu aí que você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo. Um abraço e até a próxima.